Nós vamos abrir a palavra do Senhor agora em Deuteronômio 12, seguindo na sequência de pregações nesse livro. Todo o capítulo, Deuteronômio 12. Verso 1. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares e os despedaçareis as suas colunas, e os seus postes ídolos queimareis, e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher, de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, a sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome, e esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e toda escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor, vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades e que não tem porção nem herança convosco. Guarda-te, não ofereça os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Porém, consoante todo o desejo da tua alma, poderás matar e comer carne nas tuas cidades, segundo a bênção do Senhor teu Deus. O imundo e o limpo dela comerão, assim como se come da carne do corso e do veado. Tão somente o Senhor não comerás, o sangue não comerás, sobre a terra o derramarás como água. Nas tuas cidades não poderás comer o dízimo do teu cereal, nem do teu vinho, nem do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhuma das tuas ofertas votivas que houveres prometido, nem as tuas ofertas voluntárias, nem as ofertas das tuas mãos. Mas o comerás perante o Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Tu e teu filho e tua filha, e teu servo e tua serva, o levita que mora na tua cidade, perante o Senhor teu Deus, te alegrarás em tudo o que fizerdes. Guarda-te, não desampares o levita todos os teus dias na terra. Quando o Senhor teu Deus alargar o teu território, como prometeu, e por desejares comer carne, disseres: comerei carne, então, segundo o teu desejo, comerás carne. Se estiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para nele pôr o seu nome, então matarás das tuas vacas e tuas ovelhas, que o Senhor te houver dado, como te ordenei, e comerás dentro da cidade, da tua cidade, segundo todo o teu desejo. Porém, como se come da carne, do coço e do veado, assim comerás destas carnes,
Destas comerás tanto homem imundo como limpo. Somente empenha-te em não comerdes o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Não comerás na terra, o derramarás como água. Não comerás para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti, quando fizeres o que é reto aos olhos do Senhor. Porém, tomarás o que houveres consagrado daquilo que te pertence e as tuas ofertas votivas, e virás o lugar que o Senhor escolher. E oferecerás os teus holocaustos, a carne e o sangue sobre o altar do Senhor teu Deus. E o sangue dos teus sacrifícios se derramará sobre o altar do Senhor teu Deus. Porém, a carne comerás. Guarda e cumpre todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos, depois de ti, para sempre, quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Quando o Senhor teu Deus eliminar de diante de ti as nações, para as quais vais para possuí-las, e as desapossares e habitares na sua terra, guarda-te, não te enlace com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti, e que não te indagues acerca dos seus deuses, dizendo: assim como servi nestas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que Ele odeia, fizeram eles aos seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Ó Deus, na leitura desse longo texto, Senhor, somente a leitura já nos traz tanta edificação e instrução. Nós queremos agora, Senhor, que o Teu Espírito que soprou sobre Moisés e sobre aquele povo para os conduzir, que Ele nos inunde nessa manhã, manhã de um dia glorioso, Teu santo dia, quando, como aprendemos já tantas vezes, o Senhor está entronizado diante de nós, o Espírito habitando no meio do Teu povo, Cristo, o nosso Redentor, cantando os salmos conosco. Ó Deus, que nesse lugar haja grande manifestação do Teu poder e glória a partir das Tuas sagradas Escrituras, e que o Evangelho do Teu Filho seja anunciado a partir da Tua lei. E haja então glória ao Teu nome, e somente ao Teu nome, e salvação e edificação para o Teu povo. Rogamos ao Senhor, em Cristo. Amém. Adoração é uma daquelas atividades, irmãos, que ela vai nos acompanhar por toda a terra e por toda a nossa vida. Porque existem algumas atividades que, sim, elas são de curto prazo, que são atividades verdadeiramente importantes, das quais nós devemos dar nossa atenção e nós devemos também usufruir dos seus benefícios. Atividades como o trabalho, atividades como cuidar de filhos, como casar e constituir família, atividades como uma carreira profissional, atividades até mesmo como o ministério sagrado. São atividades gloriosas, prescritas na palavra de Deus, que trazem benefício para o povo de Deus, mas elas têm limite. Assim como o homem, assim como a nossa vida, essas atividades têm limite. Elas começam e terminam. Você não vai trabalhar no seu emprego o resto da eternidade, ainda que você trabalhe, porque o trabalho é algo que vai permanecer. Você não vai cuidar de filhos para o resto da sua eternidade, ainda que nós cuidemos dos nossos filhos para a eternidade.
Você não vai fazer essas coisas que são importantes e que precisam da nossa atenção e do nosso esforço para o resto da vida. Mas existe uma única atividade que ela nos acompanha desde a nossa concepção, se você nasceu no lar cristão, como os filhos que estão sendo gerados aqui no nosso meio, e eles ainda estão na barriga de suas mães, no ventre de suas mães. Desde agora até a eternidade, eles vão adorar o Senhor. Essa é a única de todas as atividades do homem que começa com o nosso nascimento e nunca mais se finda. Essa é a atividade por excelência. Se há uma coisa que nos define como filhos de Deus e como seres humanos de verdade, no sentido de que somos criação divina, né? Nós procedemos de um Criador, e por isso é o Senhor que nos impõe essa atividade. Essa é a única atividade que vai nos acompanhar pela eternidade e nos define como seres humanos. Porque a criação tem o seu modo de adorar a Deus, é verdade. Mas eles são seres inanimados. Eles não adoram como um homem adora. Nós adoramos por volição, ou seja, por vontade. Até o texto cita aqui as ofertas volitivas, as ofertas voluntárias. O culto é voluntário. Deus muda, de fato, a nossa vontade, mas nós não viemos contra ela. Essa adoração é distinta da adoração da criação. Essa é a maior de todas as atividades desse mundo. E nada pode impedi-la. Se você observar todo o histórico de Israel, e essa lembrança que Moisés está tentando tratar aqui no capítulo 12, ele diz: vocês adoraram ao Senhor na saída do Egito, vocês adoraram durante o deserto, vocês vão adorar quando vocês chegarem na terra, e vocês vão adorar eternamente todos os dias da tua vida. Esse é o mandamento do Senhor. Esse é o mandamento. E esse mandamento, em particular, ele é tratado na lei de Deus com um cuidado, com um zelo e com uma extensão que é distinta de todos os outros. Você não vai encontrar nenhum mandamento com tantos detalhes como o segundo mandamento. O segundo mandamento que nos fala a respeito do culto. Sim, porque Deuteronômio não é simplesmente a repetição da lei, mas é a exposição da lei. Preste atenção nisso. Você tem do capítulo 1 até o capítulo 4 a lembrança de como eles chegaram até a porta da terra da promessa. O capítulo 5, de fato, é a repetição ipsis literis da lei do Senhor de Êxodo 20. E aí no capítulo 6 em diante você tem observações a respeito, né, de vários mandamentos. Depois, uma especificidade no primeiro mandamento. E aí uma longa etapa do livro para tratar somente do segundo mandamento. Menos tempo para o primeiro mandamento, mais tempo para o segundo mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Isso é um mandamento importante. Mas como o salmista diz, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, um dia anuncia para outro dia. Então existe um sermão aí, à luz da criação, que todos podem ouvir, porque há um Deus, é inegável. E a obra da criação deixa os homens inexcusáveis, ou seja, eles são indesculpáveis diante de Deus, porque ninguém pode dizer que Deus não existe. Então está aí a hermenêutica a respeito do primeiro mandamento, ela é simples. E aí perceba, quando ele diz assim, não terás outros deuses, o Senhor não está partindo do pressuposto de que existem deuses, mas vocês não tenham para si. Não é assim que você deve entender o primeiro mandamento.
O primeiro mandamento está dizendo: rejeitem todos os falsos deuses dos outros povos. Só existe um Senhor, só existe uma fé, só existe um Deus. Não tem, ou seja, não produzam outros deuses para si. Isso aqui é o cerne do primeiro mandamento, a essência, a natureza do primeiro mandamento. E por que tem que ser assim? Porque há uma tendência muito forte do homem de produzir ídolos. Produzir ídolos. A ponto dos livros proféticos dizerem, né, como Isaías, a terra está cheia de ídolos. Não é cheia, simplesmente ela está tomada de ídolos. Na nossa época ainda é assim. Existe o ídolo para proteger o taxista, o ídolo para proteger o profissional de saúde, o ídolo para proteger, né, aquele que trabalha no caminhão. Ídolo para todo lado. E a terra se encheu dos ídolos. Então o primeiro mandamento é simples e vai direto ao ponto: não terás outros deuses diante de mim. Então fica claro que você precisa adorar e adorar o único Deus. Fica rejeitado aqui o ateísmo. Você não tem a opção de rejeitar Deus, de dizer não ao Senhor. Mas em dizendo sim, você não pode dizer sim a qualquer Deus, mas só ao Deus que foi revelado na Escritura. E esse mandamento, ele traz uma urgência, porque ele diz assim: diante de mim, ou seja, a quebra do primeiro mandamento, ela não é às escondidas. Aqueles que pensam que se escondem com seus ídolos e que fazem culto de obscurantismo, fechados nos seus quartos, isolados do mundo, Deus está vendo tudo aquilo ali porque tudo se passa diante dele. Mas aí rapidamente nós dizemos: nós não caímos na quebra desse mandamento. Nós não temos outros deuses, nós temos um único Deus. Nós chamamos Ele o Senhor dos senhores e Deus dos deuses. E graças a Deus por isso. Só que aí vem o segundo mandamento, nos lembrando: você não pode simplesmente ter Deus, você não pode simplesmente ter o verdadeiro Deus, mas o fato dele ser um, o fato dele se revelar como único Deus, isso te impõe uma segunda ordem. E você não tem como separar um mandamento do outro. A primeira ordem está ligada intrinsecamente à segunda ordem por um motivo óbvio. A explicação do segundo mandamento, ela tem por base o ser de Deus. Quem é o Deus que nós precisamos adorar? O fato de Deus ser um, ou seja, não terás outros porque só há um. O fato dele ser um implica no modo como eu vou adorar. Eu não posso adorar a Deus como eu quero, porque só há um Deus. Se só há um Deus, isso tem como consequência uma única forma de adoração. Não existem duas formas de adoração, não existem três formas de adoração. Não tem isso. Esta igreja adora o Senhor dessa forma, aquela prefere, porque alguém está errado. E alguém está não somente cometendo um pequeno erro, mas quem estiver errado na forma de adorar, erra gravemente, porque erra contra o ser de Deus. Você consegue perceber isso? Se o modo é definido pela natureza, se eu estou adorando a Deus do modo errado, eu estou dizendo que Deus é de outra natureza. Se eu digo existe o nosso modo de adorar, existe o outro modo de adorar, então eu estou dizendo que Deus não é aquilo que o primeiro mandamento diz. E os irmãos já devem estar, né, aqui lembrando, mas quantas vezes o pastor vai falar sobre culto? Eu já entendi. Quantas vezes a Bíblia falar
nós estaremos aqui falando sobre o culto. Não é à toa que o texto sempre fica: lembra-te, lembra-te, guarda-te. Porque a nossa inclinação para uma forma nova de adoração é impressionante, irmãos. Nós sempre estamos buscando. E eu queria trazer para vocês a gravidade desse erro. Se você mudar a forma de adoração, você está tentando mudar a natureza de Deus. Um só Deus, uma só fé. Um só Deus, um só batismo. Um só Deus, uma só forma de adorar a Deus. Aí ele diz no segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Não faça imagem de escultura. Qual é o fundamento disso? De onde ele tirou não fazer de imagem de escultura? Porque na explicação do nosso catecismo isso ficou muito claro. Pergunta 4 diz assim: que é Deus? Aí o catecismo diz: Deus é Espírito. Mas Deus não é um Espírito. Deus é Espírito. Ele é a definição de Espírito. Então, se Deus é Espírito, Ele não tem corpo. Se Ele não tem corpo, como é que você vai adorar alguém que não tem corpo fazendo imagem? Você não pode adorar Deus fazendo imagem, porque Deus é Espírito. Não terás outro Deus diante de mim. Nós já lemos aqui em Deuteronômio, nas palavras de Moisés, inspirado pelo Espírito de Deus, ele dizendo claramente: vocês não viram forma, mas vocês ouviram a voz do Senhor. Por que não vê forma? Porque não tem forma. Você ouve a voz, você não vê, não tem forma. Porque essa é a essência de Deus. Mas logo o homem quer se apegar a uma forma, uma figura na adoração. Então, discretamente, a gente bota uma cruz. Discretamente, a gente bota um crucifixo. Discretamente, mais discretamente ainda, a gente começa a ter roupas que são assim, assado para adoração. E discretamente a gente vai criando aqui uma áurea de santidade pela própria liturgia. Um apego desmedido àquilo que é só externo. Porque aquilo que é externo, nós acabamos de ver, tem todo sentido, mas o primeiro mandamento não é o segundo. O que é que eu estou tentando dizer com isso? Não é a forma externa que vem primeiro. Primeiro, ele fala do Espírito, da essência. Se fala primeiro da essência de Deus, fala também da essência da adoração. Se você não tem a essência, você não tem o que é exterior. O segundo mandamento só faz sentido de estar aqui por conta do primeiro, que diz quem Deus é. Vai definir a forma com que eu adoro ao Deus que é Espírito. Então agora começa a prescrição, mais uma vez, a exposição de Moisés a respeito desse mandamento. Ele vai retomar, inclusive a Sociedade Bíblica nos ajuda, né? Diz assim, o lugar do culto verdadeiro, claramente citando o segundo mandamento. E não só isso, existem algumas outras dicas aqui, né, da narrativa. Por exemplo, o envelope que é posto no começo e no fim, verso 1, são estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. O final do texto fala, verso 32, tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Um alerta, cumpram os meus mandamentos. Uma explicação, não acrescente nem diminua. Isso está claramente nos apontando o segundo mandamento. É uma exposição do segundo mandamento. E uma outra dica aqui que ele nos dá é a citação da questão dos filhos.
Observe, ele diz no verso 12: e vós alegreis perante o Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas. Você percebe? Agora, verso 18: mas o comerás perante o Senhor teu Deus no lugar que o Senhor teu Deus escolher, tu e teu filho e tua filha, o teu servo e tua serva. Ele volta, verso 28, guarda e cumpre todas as palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti, a teus filhos, depois de ti, para sempre, quando fizerdes o que é bom e reto aos olhos do Senhor. Exatamente a linguagem do segundo mandamento. Ele diz, porque eu vou abençoar até 1000 gerações dos que obedecem os meus mandamentos. Mas eu vou amaldiçoar até a 3ª e 4ª geração daqueles que não cumprem os meus mandamentos. Está claro, Moisés está expondo aqui ao povo de Deus o modo de adorar. E ele começa a relembrar que essa é uma obrigação antiga. Final do verso 1, ele diz: para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra, destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda a árvore frondosa. Deitareis abaixo os teus altares, os despedaçareis as suas colunas, os seus postes ídolos, queimareis e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Ele diz isso no começo e no fim do texto. Vocês vão limpar a terra. Eles estão para possuir a terra. E aqui há um alerta a respeito de uma tendência muito forte. O sincretismo religioso. Quando vocês entrarem na terra, lá habita um povo, os cananeus, que tem a sua própria religião, que tem os seus próprios costumes, que tem a sua forma de adorar. Eu não estou dando a terra para vocês fazer concessão e conchavo com esses homens ímpios. E ele já tinha lembrado, vocês não vão adorar como adoravam os egípcios. Agora ele está dizendo, nem como os cananeus. Vocês vão adorar como está prescrito na minha palavra. Derrubem os altares. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Nós não fomos chamados para essa terra para evangelizar um católico romano e fazer concessão com ele. Ah, fulano, vamos fazer o seguinte, domingo eu vou para a missa, no outro domingo tu vai lá para a igreja. Ou dizer, tem algumas coisas boas aí com vocês, eu entendo. Chegar para pessoas de religiões pagãs e fazer concessão, você não foi chamado para isso. Também não fomos chamados, irmãos, para trazer lá de fora os ritos e os costumes do mundo aqui para dentro. O que Deus nos chamou foi para derrubar os seus altares. Primeiro, o altar que está no nosso coração. A forma equivocada de adorar que se implantou, que se enraizou, que produz dentro de nós a idolatria. Eu preciso quebrar a idolatria primeiro no meu coração. Arrasar com ela. Não deixar nenhum altar ainda erigido. E então, no nosso meio, irmão, não pode haver concessão. Aí ele diz aqui algo que chama muita atenção. Porque eles adoravam nas montanhas e nos outeiros. Isso era um costume muito forte naquela época e parece que está voltando à moda, né? O cidadão ele vai para o monte, ele sobe o monte para orar. Aí ele leva o nome das pessoas, né? Ele pega o nome,
as questões, os motivos pelos quais ele vai interceder, e ele sobe no monte. Um dia eu conversei com alguém que tem uma prática como essa, disse assim: fulano, qual é o sentido disso? Eram duas coisas que eu tinha muita dúvida entre pentecostais e neopentecostais. Por que vocês têm dão tanta ênfase à história de orar de madrugada? Veja, porque tem hora para tudo, né? E orar de madrugada não tem problema nenhum. Mas é o quê? É porque parece que o caminho para o céu está mais livre, menos gente orando ao mesmo tempo? E outra, qual é o sentido de você subir no monte e ficar mais perto de Deus? E eu descobri que para muitos é exatamente isso. Não, porque Jesus aí sempre tem a falsa fundamentação bíblica, né? Jesus orava no monte. Sim, até aí tudo bem. Agora, alguém me diga, onde está prescrito orar no monte? Não existe isso. Não existe. Vocês não vão tomar esses costumes. Veja, Jesus orava no monte por um motivo óbvio. Era um lugar onde ele se retirava para orar. Mas ele ensina no teu quarto, fechado no teu quarto. Ele diz isso em Mateus capítulo 6. E aí, é no quarto ou no monte? É no quarto, no monte ou na igreja? Ali é um princípio. Não toque trombeta, mas faça reservado. Por outro lado, existe também a oração que é pública, na igreja do Senhor, o corpo de Cristo reunido. Não faz diferença você subir no monte, descer no monte, isso não vai fazer diferença, você não vai ficar mais perto de Deus. Não tomem esse costume para si. A nossa época, irmãos, tem trazido os costumes dos ímpios para o nosso meio. Para nossa vergonha, eu já participei de igreja presbiteriana, onde uma taça era levada para a frente da igreja para as orações serem derramadas ali. Em determinado dia do ano, aquela taça, eles pegavam, faziam uma espécie de ritual, e os pedidos de oração do ano inteiro, eles eram lançados numa fogueira e eram queimados. Eu fui perguntar ao pastor, muito tempo depois, qual era o sentido daquilo. Ele disse, não tem sentido nenhum, não, é só uma reunião. Se faz alguma coisa na igreja sem sentido? Não, claramente tem sentido. É como se as orações dos santos estivessem subindo à presença de Deus. É exatamente isso. Mas não está prescrito na palavra, irmãos. Isso tem fundamentação em ocultismo. Isso não tem nada a ver com a nossa fé. O Senhor não nos chamou aqui para fazer sincretismo religioso, pegar um pouco da Umbanda, um pouco do Espiritismo, um pouco do neopentecostalismo, jogar tudo num caldeirão e dizer isso aqui é a igreja. Destruireis por completo, deitareis abaixo os seus altares, queimareis os postes e apagareis o nome dele deste lugar. Não pode restar o nome de um ídolo no nosso meio. Nós precisamos, irmãos, fazer isso a partir da nossa casa. Toda e qualquer menção a respeito de idolatria precisa ser combatida. Todo e qualquer costume ou hábito precisa ser desfeito. E isso tem a ver com o culto ao Senhor. Porque isso vai implicar nos hábitos da tua casa e, consequentemente, da tua igreja. Destruireis completamente ao Senhor. No verso 4 ele diz assim, não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para ali ireis. A esse lugar fareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas
e das vossas ovelhas. Vocês não vão fazer como vocês querem, mas vocês vão adorar segundo o lugar que o Senhor escolher. Isso é interessante porque você tem 12 tribos. Imagine se cada uma fosse decidir o local e o dia da adoração. Imagine se fosse assim, que confusão seria em Israel. Deus não deixou a cargo do homem decidir o local, o dia. Ele prescreveu. Aqui tem um princípio, ele está reunindo todas as tribos no lugar de adoração. Aqui o templo, certamente, era isso que ele queria falar. Mas o princípio eterno é, vocês não vão estar dispersos, irmãos. Não é cada um fazendo do jeito que quer, não é cada um fazendo o que dá na cabeça, mas vocês vão estar unidos. Exatamente assim que ainda permanece. Hoje há principalmente a nossa situação agora, uma tendência da igreja de dizer qual é a dificuldade que tem de nós fazermos um culto cada um na sua casa. A gente transmite o culto. Olha, existem coisas que não podem ser transmitidas. Por exemplo, não se inventou ainda a transmissão do cheiro de alguma coisa. Você assiste na televisão, mas você não sente cheiro. Não se transmite as emoções que se tem. Você não tem como passar isso. Você tem como expressar, mas não como passar. Mas pode ter um dia que a tecnologia chega a transmitir o cheiro. E eu não duvido nada que isso aconteça. Agora, nunca, jamais será possível transmitir o culto. É possível, sim, transmitir no sentido de que está havendo um culto, a reunião dos crentes, e o que está acontecendo aqui está sendo transmitido para pessoas que estão em casa. Mas as pessoas que estão em casa não estão cultuando. Porque o culto tem uma definição bíblica. É a assembleia dos crentes. E o culto foi prescrito assim. Não é porque nós estamos numa situação difícil como a nossa que esse princípio vai ser transposto, não. A reunião dos crentes é o culto. É por isso que quando houve aquela primeira parada, que a igreja de fato fechou, nós nunca dizemos, vai haver culto domingo. O que havia ali era uma pregação da palavra. A transmissão de uma pregação da palavra, não do culto, porque isso quebra a definição de culto. O culto é o povo presencialmente unido, onde o Senhor prescreveu, no dia do Senhor. E aí, para você que pensa que diz assim, mas não há prescrição para que nós nos reunamos nesse lugar, é porque você não conheceu ainda as implicações de uma reunião do conselho, por exemplo. Irmãos, quando a palavra de Deus diz que o conselho de presbíteros detém a chave do reino, isso quer dizer para abrir e para fechar. Para abrir para aqueles que estão em comunhão, para fechar dos que estão em pecado. Mas não é só isso. Eles definem, à luz da natureza, com bom senso cristão, a hora, por exemplo, da adoração. Porque não tem na Bíblia, você pode ler de Gênesis a Apocalipse, não tem dizendo que é 9h30. Podia ser 9. Só que quando o conselho de uma igreja, usando esses critérios bíblicos, define 9h30, a igreja precisa ouvir dizer, Deus disse 9h30. Ali é o lugar. Veja, por outro lado, não há uma autoridade para o conselho definir o dia. Como eles não tinham autoridade para definir o lugar, nós não temos autoridade para definir o dia. Porque foi totalmente prescrito pelo Senhor. Mas para que haja reunião, tem que ter uma hora. Tem que ter uma organização. E tudo isso, irmãos, não está fora das mãos de Deus. Nós começamos a aprender teologia reformada e às vezes a gente usa a teologia reformada contra ela própria. A gente diz, não, isso aqui é circunstância de culto.
Espera aí. O violão é circunstância de culto, o teclado é uma circunstância de culto, a cadeira é uma circunstância de culto, ou seja, não foi prescrito. Mas vamos com calma, porque o fato de não ter sido prescrito não quer dizer que cada um vai fazer do jeito que quer. Esse detalhe não está prescrito na palavra, mas está prescrito na palavra a autoridade dos presbíteros para prescrever. A hora, quantos cultos vai ter? No mínimo 2 está prescrito. Mas se nós tivéssemos um prédio aqui que não coubesse todo mundo, por conta da restrição, nós poderíamos fazer 3, 4, 5 cultos para reunir todo o povo de Deus. E essas questões, irmãos, precisam ser recebidas pela igreja, tal qual a palavra de Deus, desde que submetidas a bom senso cristão, à luz da natureza, em que não bata de frente com a palavra do Senhor. Então vocês vão fazer conforme nos foi dito na palavra. Ele diz ainda, verso 7, lá comereis perante o Senhor vosso Deus e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor, o vosso Deus. Aí ele volta a falar sobre isso no verso 12. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos. É uma insistência na alegria. Ele citou as obrigações, as ofertas, os dízimos, o cuidado com o culto. Aí ele diz, mas vocês não vão fazer isso só por obrigação, não. Vocês precisam fazer, mas fazer com alegria. Irmão, não façam por temor, simplesmente. Façam também por temor. Porque se a gente separa uma coisa da outra, a gente começa a ter um tipo de pensamento esquisito. Se eu faço só por temor, eu não tenho Deus como pai, eu tenho um Deus como um juiz e um carrasco que está pronto a me disciplinar. Se eu separo a alegria sem temor, então a minha tendência é fazer tudo para me alegrar mais. Quando eu uno alegria e temor, ou seja, o temor me faz obedecer para que eu não peque, como diz Moisés lá em Êxodo 20, verso 18, em diante, eu também faço alegremente. E é difícil de você separar isso. Um dia a gente está menos alegre para vir para o culto, mas a gente tem temor. Um dia a gente está muito alegre, mas o coração começa a tentar buscar outra forma, e vem o temor. Uma coisa unida à outra. Eu me lembro, irmãos, muito tempo eu li isso, num dos volumes lá de Thomas Boston, e ele diz que esse temor e alegria é como se fosse um pescador que lança a sua rede. E na rede do pescador, naquela rede de arrasto, você tem chumbinhos ali nas pontas, e você tem como que um isopor em cima, que é para poder guiar, para saber onde é que está a rede, onde você jogou a rede. Aí ele faz a imagem da seguinte maneira. Porque o temor são aqueles chumbinhos que fazem a rede descer até o profundo. E a graça, a alegria, é o isopor que não faz você perder de vista a rede. O culto é assim. Tem um chumbo do temor para você ir até a profundeza do seu ser e lembrar que você é servo. E ao mesmo tempo tem ali algo que não deixa você submergir. É a graça do Senhor que lhe dá alegria para vir para a igreja. Não pode ser só temor, nem pode ser só alegria. Você precisa ter os dois unidos. Então ele diz no verso 19: guarda-te, não desampares o levita,
todos os teus dias na terra. Quando o Senhor teu Deus alargar o teu território, como te prometeu, e por desejares comer carne, disseres: comerei carne, então, segundo o teu desejo, comerás carne. Se estiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para nele pôr o seu nome, então matarás as tuas vacas, as tuas ovelhas, e o Senhor te houver dado, como te ordenei, e comerás dentro da tua cidade, segundo o teu desejo. Porém, como se come da carne do coço, do veado, assim comerás destas carnes. Destas comerá tanto o homem imundo como o limpo. Somente empenha-te em não comer o sangue, pois o sangue é a vida, pelo qual não comerás a vida com a carne. Não comerás na terra, o derramarás como água. Não comerás para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti, quando fizeres o que é reto aos olhos do Senhor. Porém, tomarás o que houveres consagrado, daquilo que te pertence, e as tuas ofertas votivas, e virás ao lugar que o Senhor escolher. E virás ao lugar onde o Senhor escolher. Ele diz: quando vocês entrarem na terra e o Senhor fizer vocês prósperos, vocês vão poder comer da carne, vocês vão poder ter alegria com suas famílias, desfrutar do conforto da terra que eu dei a vocês. Veja quanta prosperidade material também o Senhor nos promete. Quantas bênçãos, irmãos, nós podemos desfrutar. Ele diz: mas só tem sentido se vocês desfrutarem disso à luz da eternidade. É por isso que ele impõe o limite do sangue, a forma. O que eu der a vocês podem desfrutar. Mas não te esqueçam dos meus mandamentos. Porque eles já fizeram isso. Os irmãos lembram que na saída do Egito, ainda em Êxodo, quando eles estavam para sair do Egito, o Senhor foi lá e tocou no coração dos egípcios e disse aos israelitas: vão até os egípcios e eles vão dar joias, prata, ouro. E que coisa, né? Os egípcios vão enriquecer o povo de Deus? Exatamente. Eles vão dar tudo a vocês vão sair lá ricos. Então vocês vão pegar essa riqueza e vão adorar o Senhor. O que é que eles fizeram? Toda a riqueza que foi dada, tudo aquilo que eles receberam, em vez de eles entregarem ao Senhor, eles fizeram um bezerro de ouro. E agora volta o alerta. Vocês não podem se esquecer de servir a Deus com os seus bens. Lembra-te do levita. Por que a lembrança do levita? Preste atenção. Porque o levita era aquele que não tinha posse, herança na terra. Ele vai explicar isso no texto. Porque ele não tem porção na terra, ou seja, você tem a divisão de todas as tribos, cada um tem um pedaço de terra, mas o levita não vai ter pedaço de terra, porque a herança dele é o Senhor. Então as outras tribos trabalhavam para sustentar a tribo dos que trabalhavam no serviço a Deus. Então quando vocês forem prósperos, não se esqueçam da casa do Senhor. Quando vocês têm pouco, vocês não se esqueceram. Quando vocês tiverem muito, não se esqueçam das coisas de Deus. Que eu posso muito bem, irmãos, com a riqueza, com a renda que Deus me deu, eu posso fazer muita coisa boa para a minha família. Você pode comprar um carro melhor, uma casa melhor, viajar, guardar um pouco de dinheiro, tudo isso é uma bênção. Mas você não pode se esquecer daquilo que é prioritário. É por isso que ele fala das primícias. A casa do Senhor. Não te esqueça do levita. Não te esqueça daquele que trabalha na casa de Deus e é sustentado pela casa de Deus. E aí quando Matthew Henry vai comentar isso aqui, ele diz algo fantástico. Ele diz: os irmãos não podem esquecer, porque os presbíteros da igreja estão sempre no vosso meio. Aí ele explica o que é isso. Eles estão sempre no vosso meio,
Porque quando há um problema na nossa casa, quem nós chamamos? São eles. Eles é que estão conosco nas nossas tribulações. Ele diz até assim, até nos nossos momentos de alegria, ter os presbíteros na nossa casa, é certeza que haverá moderação. As nossas festas, as nossas comemorações, quando os presbíteros estão no nosso meio, certamente haverá moderação, alegria moderada. Então, irmãos, não te esqueçam dos levitas, dos que se dedicam à obra de Deus. Não te esqueça desses homens, quando o Senhor te fizer próspero. Já nos encaminhando para o final do texto, ele volta para o tema dos filhos, verso 28. Guarda e cumpre todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos, depois de ti para sempre, quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Quando o Senhor teu Deus é eliminado diante de ti as nações para as quais vais para possuí-las e as desapossares e habitares na sua terra, guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo, assim como servir essas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que Ele odeia, fizeram eles aos seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Perceba? Aqui você tem a pedagogia positiva e negativa. A positiva no verso 28. Guarda, não faça isso para que te vá bem, tu e teus filhos. Aí depois ele dá o exemplo dos ímpios. Porque eles queimaram os filhos deles para os ídolos. O segundo mandamento, só lembrando, ele diz, eu vou abençoar 1000 gerações dos que guardam os meus mandamentos. Então, o fato, irmão, de nós guardarmos a nossa casa para adoração, isso quer dizer que há uma promessa de Deus para todas as futuras gerações da nossa família. Agora, se nós errarmos na adoração, começarmos a trazer aquilo que é desagradável aos olhos de Deus para a adoração, a terceira e a quarta geração da nossa casa vão sofrer. Aí alguém tem a coragem de dizer assim, como eu já escutei, pastor, não vai dar para ficar aqui na igreja, porque, infelizmente, talvez se um dia vocês tiverem, mas agora não tem salinha de criança. Então, pastor, infelizmente, eu preciso cuidar dos meus filhos. Cuidar dos teus filhos? Quem cuida melhor dos teus filhos do que Deus? Ele disse, os próprios Senhor Jesus Cristo, deixai vinde a mim, os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, não vos embaraceis. Isso soa como um absurdo, irmãos. Cuidar dos teus filhos é cuidar para que eles estejam no culto, para que eles façam parte da bênção pactual no culto. Isso é cuidar da tua casa. Aí o outro diz assim, não, é assim, eu até gosto da igreja, gosto da palavra, mas pastor, é porque é o seguinte, esse negócio de cantar salmo, aí você olha para a Bíblia de uma ponta a outra, salmodiai. E aqui, veja, ninguém está aqui na discussão, salmo de exclusiva, salmo de inclusiva. A Bíblia diz o seguinte, vocês têm que cantar os salmos. Quem compôs os salmos foi Deus. Como é que vocês não gostam do que Deus gosta? Vocês não amam o que Deus ama? Você pode não gostar agora, você pode estar chegando agora na igreja, você precisa ardentemente e urgentemente buscar amar o que Deus ama.
Só por um sentido, só por um motivo. Isso é uma bênção para você e para os teus filhos. Se você ama os teus filhos, você faz isso. Aí ele aponta agora os filhos dos ímpios. Eles pegaram os filhos deles e entregaram o ídolo, tocaram fogo nos filhos deles. Mas eu não vou fazer isso. Eu não vou ficar nessa igreja que não tem salinha infantil, que canta os salmos, mas eu não vou tocar fogo nos meus filhos. Talvez não literalmente. Talvez não literalmente. Mas quando você promove idolatria na sua casa, você está tocando fogo nos seus filhos. Você está destruindo a vida deles agora. Pior, você está lançando eles no fogo do inferno. Te faz medo saber que teu filho poderia ser queimado e o corpo dele sofrer? Então tenha muito mais medo de saber que seu filho foi para o inferno. Porque você não guardou a adoração na tua casa. Por fim ele diz: tudo o que eu te ordeno observarás. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Ou seja, não acrescente nada para parecer a lei de Deus mais magnificente, mais grandiosa. Ela não precisa disso. Não seja como o fariseu acrescentando mandamento sobre mandamento. Também não diminua para parecer que ela seja mais flexível, mais aplicável, mais prática. Não faça isso. Ensine a sua casa na adoração, do modo como Deus prescreveu. Nem acrescente e nem diminua. Porque essa é a atividade da nossa vida. A atividade da nossa vida. Nós nos tornamos mais humanos quando adoramos a Deus. Você pode pensar assim, e é até uma forma de esclarecer um pouco esse ponto, esse último ponto. Quando alguém perde o emprego e passa um tempo assim desempregado, você nota que a pessoa, o semblante da pessoa decai, a pessoa fica triste. Eu não estou falando aqui da pessoa que já é mais velha, que não está trabalhando. Estou dizendo um jovem que perde o emprego, ele fica triste. E quando você vai conversar com ele, ele diz assim: porque, pastor, eu me sinto inútil. Mas como você tem utilidade na sua casa? Mas é porque, pastor, eu sou homem. Você entende? O fato de alguém estar desempregado, estar desocupado, desumaniza ele. Ele se torna menos humano. A não ser que seja realmente como alguns da nossa época que acham bom. Mas isso desumaniza. Agora, o que é, então, mais desumano do que privar o ser humano de adorar o seu Criador? Uma atividade que nós fazemos desde a nossa infância, passa pela juventude, passa pela nossa idade adulta, pela nossa última idade nessa terra e nos acompanha pela eternidade. Não existe nada mais desumano do que você privar sua casa da verdadeira adoração. Não existe nada mais desumano com a população do que um governador proibir o povo de Deus de adorar. E porque nós devemos preservar a nossa humanidade em Cristo, nós vamos adorar como Ele requer, em espírito e em verdade, sem acrescentar e sem diminuir. E que Deus nos ajude, irmãos, a sermos fiéis. Amém. Oremos ao Senhor, irmãos. Ó Deus, abençoe-nos, Senhor, para sermos, como acabamos de anunciar, fiéis na adoração.
santo, Senhor Deus, no modo de conduzir a nossa casa, para que nossos filhos, Senhor, sejam abençoados por Ti e que nós possamos livrá-los do fogo do inferno. Naquilo que nos cabe, Senhor, dá-nos força, e naquilo que não depende de nós, que o Teu Espírito haja no coração deles e no nosso, para que toda a nossa casa possa adorar o Senhor. Em Cristo nós te pedimos. Amém.